Programa Palavra Espírita, apoio cultural. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Goods e Cookie Casa Criativa, agora juntos para lhe surpreender ainda mais. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, e Goods e Cookie Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. E hoje está aqui comigo um amigo assim, digamos, de longa data, e que eu trouxe esse amigo aqui, eu diria até um grande amigo, para falar de uma coisa que talvez, que com certeza é muito importante, mas que talvez você não conheça. Mas apesar de não conhecer, talvez você tenha em casa algo que vai se encaixar no que você precisa saber. Esse meu grande amigo não é ninguém mais, ninguém menos do que um médico ebiatra. Talvez você nem saiba o que é médico ebiatra, mas ele vai falar logo no iniciozinho. E essa pessoa, esse grande amigo, chama-se José Otávio Binato. Binato, muito obrigado por ter aceito esse meu convite para a gente novamente, né, Binato, bater um papo aqui no programa. E como eu disse, o Binato é um médico de adolescente, ebiatra quer dizer médico de adolescente, e ele vai falar por uma coisa mais estranha ainda do que ebiatra, né? Existe médico cardiologista, todo mundo sabe o que é, agora é ebiatra, e ele vai falar sobre um assunto chamado, eu anotei aqui, nomofobia. Nomofobia. Talvez, eu disse antes, talvez você tenha um caso desses em casa. Fique aí que é muito importante. Binato, muito obrigado. É uma alegria, eu já me sinto em casa, né? E agora com o feijão, né? O cachorro aqui, então a gente já está começando a ficar em casa, apesar do meu medo de cachorro, né? Que eu sempre falo que eu tenho medo de fotografia de cachorro, imagina do cachorro, né? Por os traumas lá da infância. Então, para mim é uma alegria e falar sobre temas como esse da nomofobia, que eu já falo isso com mais facilidade porque lido, estudo e vejo, né? Mas a nomofobia é na verdade algo que depois nós vamos ver não só do adolescente, mas como a gente está nessa área e os adolescentes estão imersos nesse universo de tecnologia, esse síndrome, vamos falar assim, porque engloba uma série de sintomas. Nomofobia é a percepção ansiosa, patológica, doentia, de que você não pode ficar longe do celular, das telas até eu diria. Mas o celular é a nossa ferramenta. Hoje, né, não se sai de sapato e se sai com o celular. Então, a ausência do celular, deixei o celular em casa, a pessoa entra em taquicardia, entra em uma série de sintomatologia de quem está com abstenção. É como se fosse uma droga, que você perde a droga e fica atrás. E junto com isso você começa, porque a causa disso é um processo de dependência emocional. A gente chama vício para poder entender, você está viciado, só que o viciado tem uma parte pejorativa da situação, uma dependência psíquica a uma tela. Casualmente, o celular foi eleito como o mais
problemático para a gente. Então, essa nomofobia, ela vem de quem não regula o uso do celular. Né? Que usa o celular. A gente vê gente na rua andando e atravessando a rua. Quer dizer, não é capaz de até tirar um pouco, olhar para o lado. E isso é muito comum, acidentes nem se fala. Outra é muito comum, tu falou na casa. E aí os pais agora vão ver também. Tá todo mundo almoçando, cada um com o seu celular do lado, e não tem problema. O celular do lado pode ser trabalho, pode ser um chamado, pode ser uma situação, né? Só que fica registrado no celular. E a gente continua assim, tá comendo e tá olhando, né? E aí vem o clique, aquele famoso clique, né? Qualquer entrada de mensagem, já você... Isso gera um estresse e uma falsa percepção de prazer. Você cria um prazer ao ligar. Ah, foi a fulana que disse isso, e continuou comendo. E aquela sensação de pertencimento social, ah, fulano me telefonou, ah, não sei o que, aí eu ligo de novo. Isso cria uma falsa percepção de prazer, de positividade, de alguém está falando comigo. Então nós estamos hoje diante de uma patologia, é um síndrome patológico, onde a pessoa não consegue ficar longe do celular. E junto com isso, o vício do celular, como por exemplo, um jovem que chega do colégio, 12h30, almoça, quando já não vem na rua, e vai jogar, e ele se conecta com esse aparelho, com esse celular, com aquele jogo, de uma forma viciante, a ponto dele, às vezes, almoçar junto do celular ou do computador, porque ele está jogando, e normalmente jogos online, que jogam com gente do mundo inteiro, a gurizada hoje é assim, esses jogos geram uma dicotomia, tu fica diferente, ora tu tá positivo, meu Deus, nós estamos jogando, estamos ganhando, ora eu estou perdendo, e eu já vi pacientes meus atirar o monitor no chão e quebrar, de raiva. Então, entre o prazer de estar ganhando aquele jogo e a raiva, o desprazer por ter perdido ou não estar ganhando, começa um processo doentio esse uso do celular que deveria ser muito legal. Minato, esse é um programa espírita, né? Palavra espírita, né? Com certeza. E agora eu te pergunto o seguinte, a doutrina espírita diz que todo espírito que vai reencarnar, ele se prepara lá do outro lado da vida para o seu pleito, para o que ele vai desenvolver aqui na Terra, para o seu aprendizado e, via de consequência, o seu progresso. Ele, digamos assim, o nomofóbico, existe esse termo? O nomofóbico, ele aprende isso lá antes de vir para cá, porque o adolescente hoje tem o adolescente não, o pré-adolescente e antes do pré-adolescente, uma criança tem uma facilidade enorme hoje, assim, impressionante, de manipular com destreza o celular. Ele é preparado lá do outro lado para chegar aqui e sair acontecendo, por exemplo? Eu diria que não, porque você é preparado lá para desenvolver atividades até desse tipo, para melhorar a humanidade, para trazer coisas boas, mas não fica específico, você vai descobrir um aparelho. Isso você mergulha na carne, né, na reencarnação, e vai receber as influências, primeiro dos pais, depois da família, depois da escola,
e por fim da sociedade, toda essa cadeia de influências vão levar com que aquilo que tu já tem de outras reencarnações, você pode ter sido um cientista lá em 1900 até 1930 e desenvolveu, depois desencarna e agora reencarna de novo, e você pode estar com uma qualificação acadêmica para uma nova experiência, mas não necessariamente. O nomofóbico, ele é, na verdade, do ponto de vista de emoção, imaturo e emocional. Ele não tem maturidade emocional para lidar com uma coisa que devia ser construtiva para ele. Ele entra em estresse, não dorme direito, não dormindo ele tem um outro estresse da memória. Há toda uma consequência. Hoje a gurizada vai dormir às 5 da manhã, quando estão de férias, então nem se fala. 5, 7, tomam um café e aí vão dormir da manhã. Isso gera um desequilíbrio total no corpo. E o nomofóbico, ele está grudado naquilo, ele não pode largar. Só para complementar essa situação. Porto Alegre, nós estamos aqui perto, Santa Maria eu ainda não sei, já tem clínicas para internação de pessoas nomofóbicas, de pessoas que estão com uma compulsividade por jogo, a ponto de tu tirar o aparelho celular e aquele jovem ou aquela criança entra numa crise psicótica, procura, bate, quebra tudo. E essa pessoa, esse jovem, no caso a maioria são jovens, vai precisar de uma desintoxicação, como se fosse uma droga. Aquela droga que está ali fora, o celular, ela na verdade tem uma representação cerebral lá da mente. E portanto, você vicia, por quê? Porque o uso daquele instrumento provoca prazer. E provocando prazer, tu quer repetir. Se tu repete, tu vai viciando, vamos dizer assim. Então, por isso que atividades sociais, de esporte, são fundamentais para dar uma folga nesse vício. Agora vamos falar uma palavra assim, porque chega a esse ponto. E a percepção de que eu não vou ter aquele instrumento, pode ser, eu fico bravo, o adolescente fica, né, chateado, mas ele sai dali, vai lá ver um filme, vai não sei o que, vai, apesar do filme é uma outra tela, mas é uma tela diferente, onde ele vai ver uma série, por exemplo. Mas se ele não consegue ficar sem celular alguns minutos, é sinal de que esse adolescente precisa ser avaliado, né, até por um psiquiatra. Um psicólogo pode acompanhá-lo depois, mas às vezes um psiquiatra. Existem pacientes que precisam medicação que nem um drogadito, né? Então tem que ter cuidado. Binato, tu já recebeste no teu consultório pessoas que adolescentes, digamos, tu é médico de adolescente, né? Que tu visualizou ali digamos assim, um futuro nomofóbico, por exemplo? Eu não pesquiso muito nesse sentido de prevenção, né, desse sentido. Então, o que eu faço? Quando existe um desequilíbrio naquela família, uma desarmonia patológica até às vezes, que não se entendem, por isso eu fiz terapia de família 3 anos, né, dentro da minha formação, eu vou detectar e vou entrar em contato mais direto com esse adolescente e conversar com os pais. Porque os pais, às vezes, tu vai pesquisar, a mãe ou o pai ou alguém está com a mesma patologia. Estão todos dentro daquele esquema. Né? E isso a gente tem que intervir. Eu sei porque lá em casa é a mesma coisa. A gente bobeou, tu está com o celular. Exatamente. Não, tem que haver um puxão. Eu faço isso. Perfeito. Binato, o nosso primeiro bloco, como você diz, Zé Fini, terminou. Exatamente. Mas a gente vai voltar com esse assunto no segundo bloco do programa Palavra Espírita.
Mas não sem antes agradecer os nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, e Goods & Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. O nosso intervalo é menos de 1 minuto e a gente já volta com o meu amigo José Otávio Binato. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Programa Palavra Espírita, apoio cultural. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Goods & Cook Casa Criativa, agora juntos para lhe surpreender ainda mais. Estamos iniciando o segundo bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade de Lar de Joaquina, Odontologia Lauda e Goods & Cook Casa Criativa. E para quem está chegando agora, eu estou batendo um papo aqui com um médico de adolescente, um ebiatra, José Otávio Binato. Binato, eu inicio te perguntando o seguinte, a respeito da nomofobia. É possível fazer um diagnóstico precoce daquela pessoa, daquele adolescente, enfim, que vai futuramente, num futuro bem próximo, desenvolver a nomofobia? Ainda não. Nós não temos ainda artigos que possam mostrar a prevenção. Eu diria de que nós teríamos que conversar sobre quando é que uma criança, qual a idade, deve começar celular. E aí eu acho que, né, se fala muito antes dos 5 anos não, e a gente sabe que as crianças estão usando essa tecnologia muito cedo. Entre os 5 e 10 anos ela começa a intelectualizar, portanto ela já pode ter uma situação de intercâmbio emocional, pedagógico, cognitivo com o celular, desde que o pai e a mãe saibam introduzir o joguinho, né, certo, e não o jogo. Claro, veja bem, ninguém está aqui contra jogos mais violentos, porque isso é uma discussão imensa, mas uma criança de 5, 6, 7 anos, ela deve aprender a interagir? Ela pode interagir. E nessa altura ninguém mais segura, porque eles já pegam o celular da gente, eles já têm o jogo. Então não adianta nós sermos hipócritas, não pode deixar e a criança já está fazendo. Então tu tem que saber quando. Não é hora do celular. Pronto, tira o celular. Ela se frustra, e como é bom uma criança se frustrar, né? É uma das melhores educação que a gente tem, é frustrar a criança nos seus desejos, não toda hora. Por quê? Porque ela tem que aprender o não. Quando tu sai aqui e logo em seguida ali tu tem uma sinaleira, eu não sei se tu sabia, mas tem vermelho na sinaleira. E o que tu faz? Tu para. Tu não passa na sinaleira. E tem até o amarelo para te dizer, atenção, calma. E tem o verde. Nós ensinamos só o verde para as crianças. É verdade. Né? Nem o amarelo, vamos dizer assim. Né? Então a gente tem que ter cuidado, porque dizer não dá muito trabalho. Né? Então a nomofobia, ela vem daquele momento em que tu chega cansado, tu não está em casa, aquele filho vem te tomar uma coisa, tu ainda vai te lembrar do celular, deixa o celular ali e eles já pegam
e já vão para frente. Pode ter 3, 4, 5 anos, eles são muito bons nisso. E quando a gente não coloca eles diante de uma tela com o mouse descobrindo tudo. É um problema isso? Nem pensar, desde que você selecione o que ele está aprendendo. E outra, ele briga para sair, passou 1 hora no computador ou no celular. Você tem que ter um despertador dentro de ti para dizer, chega agora, vai brincar com outras coisas. Claro. Mas brincar com o quê? Se eles só têm... Hoje em dia, o único brinquedo do adolescente, do pré-adolescente, enfim, é o celular. Aí vem uma coisa, eu estava falando de 6, 7 anos, que até os 10 ele é infância. E quem é infância é fantasia. A criança, fantasia. Portanto, ela pegar uma caixa de sapato e brincar que é uma casinha, é uma fantasia, ela vive aquilo. Né? Então ela pode ter brinquedos pertinentes à idade. Só que 10, 11 anos ele vai começar a entrar na adolescência e vai começar a sair da fantasia para ir para a realidade. Ele já estava na realidade eventual. Então, o não ter o celular aos 10, 11, 12 anos, porque não é para ter, tem que ter horário, ele vai brigar, vai daí. Ele briga e aprende. Então, a gente tem que perder um tempo dizendo, agora pode, agora não. O que acontece? Os adolescentes, 13, 14 anos, e os de 10 nem se falam, estão indo para a sua Batcaverna. Eu sei a Batcaverna do Batman do meu tempo, agora agora moderna... vamos para a Batcaverna. O que é a Batcaverna? Dentro do quarto. E aí, dentro desse quarto, né, eles ficam lá fazendo o que querem. E se às vezes tu abre assim, já te olham, né, como tu fosse um monstro. O que é isso? Você está abdicando da educação do seu filho. Ah, mas ele fecha a porta. Não, chaveia, só isso. E que tu abra a porta, até se tu for uma pessoa, tu dá uma batidinha e entra. Né? Batidinha. Claro que o adolescente de 15, 16 anos, tu tem que ter alguns cuidados, a conversa, às vezes vai estar chaveado, né? Tem as suas individualidades. Aí começa a idade onde, em vez do celular, você está preocupado com a namorada ou o namorado que entra para dentro do quarto. Mas isso são outras situações. Ele, adolescente, já é diferente porque ele tem a capacidade de escolher o que ele vai fazer. E é uma mentira, uma hipocrisia nossa, isso não tem culpa nenhuma de ninguém, mas a gente às vezes diz assim, eu botei ele de castigo, tirei o celular dele. Tá, e aí o que ele está fazendo? Ah, pois é, ele foi para o notebook. Então ele não. A tela só mudou de tela. Aí tira o note, o que tu fazes quando está de castigo? Ah, eu fico vendo televisão, sério. Então você castiga dando outra coisa boa. Que às vezes ele não gosta porque os jogos viciam muito, esses jogos que eu tinha falado, né? Esses jogos mexem na adrenalina e a adrenalina mexe no lugar do cérebro do prazer. Então, por isso que às vezes tu não entende porque uma pessoa é adrenalínica, porque aquilo dá um prazer, dá uma satisfação. E o jogo faz isso, o jogo aqui também. É uma linguagem, o celular é uma linguagem nova, que nós não estamos sabendo o que fazer. Renato, vamos digamos, alargar o nosso espectro, falar de internet. A internet, como ela digamos assim, ela prejudica, ela interfere na aprendizagem do ser, seja o ser de que idade for? Existe um momento mágico na educação, que é quando um professor, educador, fala um conteúdo, uma informação, e o aluno recebe. O emissor e o receptor. E o meio, que é a palavra, o quadro, a leitura. Isso é mágico. Isso não existe substituição a esse momento. Se você colocar aqui
um computador, uma internet, alguma coisa, já não é mais o mesmo aprendizado anterior. Isso é estudo. Pode ser uma ferramenta diferente, como se viu agora na pandemia. A pandemia veio trazer para nós o desastre que é a educação por televisão, no Brasil, por tecnologia. Por quê? Porque as pessoas perderam a interação, a interatividade. Porque se eu estou com um professor aqui e um aluno aqui, e essa monte de coisas que se pode fazer dentro de uma sala de aula, eu não posso esquecer que esse aluno, ele está do lado do outro aluno, que é o amigo dele. E isso é muito importante, ter amigos, colegas, né? E que a gente dentro de uma casa, né, fica lá perdido, ou tu botar uma substituir. Veja bem, o professor pode usar a internet de forma muito legal, botar um filme, mandar ver uma série, fazer, discutir, mas a internet por si só, sem um controle de um pedagogo, de um educador, de alguém que sabe o que está fazendo, esse aluno vai estar recebendo lixo, porque ele não sabe fazer a seleção. Ele tem que ter alguém que coordene isso. Por isso a profissão, o dom do professor é poder encantar um aluno do jeito que ele sabe fazer, contando história, fazendo, botando no quadro, passando um filme, não importa. Importa que esta presença física, emocional, vibracional, ela é fundamental para o momento mágico da educação, de aprender. Você aprende quando alguém emocionado transmite o seu conhecimento, e aquele aluno vai se emocionar. Com tecnologia, só como complemento, a internet não traz melhora se não houver um professor comprometido com a educação, com a transformação moral da humanidade intelectual. Eu acho que a internet veio para ficar, não tem como nós fugir disso, mas ela tem que ser um bom papo, né? Um professor que conte uma história e o aluno fica olhando para ele assim, isso é mágico. O mundo estaria muito melhor se a gente pudesse, né, dar valor ao professor, dar valor a esse educador, né? Que ele sai de casa às vezes com um monte de problema em casa, economicamente com dificuldade, e ainda tem que transmitir, né, coisas boas para esses alunos, para eles nunca mais esquecer aquele professor, né? Então a gente precisa olhar bem os professores e valorizá-los. Binato, a produção me diz que falta 1 minuto para encerrar o programa, certo? Mas nesse 1 minuto eu quero que tu me responda o seguinte: a mãe, o pai, o avô, a avó desconfia que o filho, o neto, o sobrinho, enfim, está entrando numa fase difícil nesse aspecto aí da nomofobia. Eu sei que tu é médico de adolescente, né? Não sei qual é a resposta que tu vai dar, mas o que tu diz para esses adultos com relação ao filho? Fazer o quê em 1 minuto? Primeiro lugar, psicólogo. Fazer uma avaliação psicológica dessa criança para poder avaliar do ponto de vista profissional, técnico, se tem alguma coisa fora do normal, né? Para que essa criança possa começar a aparecer a questão homofóbica nesse sentido. E por outro motivo, fazer com que esses pais tenham um olhar diferente. O profissional vai fazer isso. Só você ir lá falar com a psicóloga já é o suficiente para a criança se sentir protegida e bem. Então, psicólogo, em primeiro lugar, não psiquiatra, não psicopedagoga, nada, é psicólogo. Eu trabalho com adolescente, eu estou falando aqui em crianças, no adolescente também, e o psicólogo sempre vai ser em primeiro lugar. Então, psicólogo é alguém que pode preventivamente fazer um trabalho. Perfeito. E os pais ficam de bem com a vida, porque trouxeram para o filho o melhor deles e daquele profissional. Perfeito. Binato,
eu te deixo 30 segundos Tá certo. para ti, se tu desejares deixar uma mensagem aí para os pais, para os avós, para os tios, para os parentes, etc., a respeito desse assunto. Por favor, a câmera 3 é toda tua. O amor é ainda a relação mais pedagógica que pode existir na nossa vida. Então, amem os filhos, mas nunca esqueçam que o amor é abstrato, num princípio. Então tem que materializar esse amor. Vá numa sorveteria e come um sorvete com o filho. Compre uma bala. Aperte o filho. Diga para ele, que mostre de várias formas, que o amor pode ser materializado sob os gestos mais simples, mais baratos que pode existir, que é você apertar o seu filho e até dizer eu te amo. Vale a pena. Obrigado. E com essas palavras, volto a repetir, do meu amigo Binato, a quem admiro muito. Lastimei muito que ele tenha deixado de escrever no jornal aqui de Santa Maria, no diário, aquelas crônicas maravilhosas, que por sinal a minha esposa, a Eliana, adorava ter ler. Mas eu quero mais uma vez, Binato, te agradecer por tu teres trazido esse assunto tão importante aqui, e que quem assistiu o programa imaginou que, pô, mas era um programa espírita e o cara não falou em espiritismo, mas pela importância do assunto é que eu trouxe o Binato aqui para a gente bater um papo sobre exatamente este assunto. E com as palavras, agradecendo, Binato, muito obrigado mais uma vez, muito obrigado de coração, tá? Agradecendo ao Binato, eu agradeço também a você que nos assistiu e espero que vocês tirem o máximo proveito desse assunto que o Binato trouxe à baila aqui hoje. Muito obrigado à Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, à Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, e a Goods Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Muito obrigado. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau! Programa Palavra Espírita. Apoio cultural. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Goods Cook Casa Criativa. Agora juntos para lhe surpreender ainda mais.